Bom anoitecer, a paz de Alcha, amada Querrilá, do Machia. Mais uma vez, amados irmãos, nós estamos aqui para um momento de comunhão, um momento de reflexão nas Escrituras. Meu boa noite a todos os amados irmãos, o meu bem-vindo a todos que vão participar dessa Querrilá e que possamos ser felizes na colocação das palavras, que o Pai venha nos inspirar através do seu Ruach Kadosh, para que nós possamos aqui estar falando do amor do Mashiach. Então, de antemão, quero já te pedir permissão, com a tua licença, de através desse veículo de comunicação entrar no teu recinto, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, quer que onde você esteja, no seu trabalho, para um momento de comunhão. A paz de Alcha, os amados irmãos, irmã Sandra, a paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda em nome de Alcha. Irmã Graziele, a paz de Alcha, querida irmã, um bom anoitecer. Irmã Maria Aldenir, a paz de Alcha, querida irmã, um bom anoitecer. Seja bem-vindo na Querrilá de comunhão nessa noite em nome de Alcha Mashiach. Aqui chega um pouco lento para mim aqui, mas na proporção que for chegando a gente vai soldando os amados irmãos. Querido irmão Érito, paz de Alcha, irmão, que alegria estar contigo aí, obrigado pela comunhão. Irmã Simone, da mesma forma, que alegria estar contigo aqui, a paz de Alcha, bem-vinda em nome do Mashiach. Irmão Edilson, a paz de Alcha, irmão, bom anoitecer, bem-vindo em nome do Mashiach. Que possamos edificar a nossa fé, que a cada dia possamos estar fortalecendo a nossa casa espiritual, como assim as Escrituras têm nos orientado. Paz de Alcha, querida irmã Eli, e toda a sua casa, um bom anoitecer, bem-vinda em nome de Alcha Mashiach. Um abraço no querido irmão Paulinho. Todos sejam bem-vindos em nome de Alcha Mashiach, para esse momento de comunhão, para esse momento de reflexão, à luz das Escrituras. A gente vai estar dando um tempinho aqui para os amados irmãos virem chegando, para todos aqui participarem, do alimento espiritual que o Pai assim vai colocar na nossa mesa. A paz de Alcha, irmã Nícia de Franca, que o Eterno te abençoe, a ti e toda a sua casa, e todos os amados irmãos que vêm chegando aí nessa live de comunhão. Querido irmão Celso, a paz de Alcha, que o Eterno continue te abençoando. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua presença. Queria só pedir um favor aos irmãos, aqueles que puderem, porque tem pessoas que não conseguem entrar diretamente assim em tempo real. Já estou recebendo mensagem aqui se eu estou no ar. Eu falei estou no ar, mas não está aparecendo para algumas pessoas. Quem puder, por gentileza, compartilhar aí para que esses irmãos possam ser alcançados aí. Por gentileza, faça isso em nome de Alcha. Paz de Alcha, querida irmã Elda, aí de Mangaratiba, querida irmã, paz de Alcha, que o Eterno continue abençoando sua vida. Irmã Maria Sueli, a paz de Alcha, irmã Michele, a paz de Alcha, bem-vinda, querida irmã. Todos sejam bem-vindos na Querrilá de comunhão. Hoje nós estamos aqui com uma palavra, irmãos, mais uma vez, de reflexão nessa nossa caminhada espiritual, Paz de Alcha, querida irmã Delone, seja bem-vinda em nome de Alcha Mashiach. Uma palavra de reflexão para essa nossa caminhada, para essa reta final, Porque cada dia de vida, cada amanhecer, cada entardecer, irmãos, a gente vai se aproximando do acerto de conta com o nosso Abba Pai, independente de arrebatamento ou não. Sabemos que estamos aqui por passagem, Sabemos que estamos aqui apenas para cumprir um desígnio do nosso Abba Pai. Não sabemos quanto tempo terrenamente nós iremos permanecer nessa esfera terrena. Temos uma promessa de um arrebatamento coletivamente, mas podemos também individualmente
desencarnarmos a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, segundo aquilo que o Pai já determinou para cada um de nós. Então, a cada dia, a cada minuto de vida, é momento de nós fazermos reflexões, fazermos retrospectiva das nossas vidas, porque teremos uma extensão dessa vida, não mais nessa esfera terrena, mas numa esfera sobrenatural. A Escritura fala isso e eu creio muito nisso. A paz de Alcha, querido irmão Silvio, Bernardo, bem-vindo em nome de Alcha. A paz de Alcha, irmã Maria José. Seja bem-vindo todos em nome de Alcha Mashiach. Nós vamos estar orando aqui agora e vamos estar pedindo ao Pai que nos encha da sua presença, que possamos ser conduzidos pelo Ruach Kadosh. Irmã Jocélia, a paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda em nome de Alcha. Querida irmã Lília, a paz de Alcha, bem-vinda em nome de Alcha. Então nós vamos orar aqui agora e pedir a bênção do Pai para que Ele venha falar através de cada um de nós, através dos nossos lábios. Porque não adiantaria nada eu estar aqui se o Ruach Kadosh não estivesse à nossa frente. Se o Pai não conduzisse essa Kehilá, esse momento de reunião de Filadélfia Viva. Oremos. Curvamos as nossas frontes diante da Tua presença, Criador. Pedimos a Tua bênção da fala, porque a Tua palavra já é abençoada. Nos inspire através do Teu Ruach Kadosh para que nós possamos conduzir uma palavra rema, uma palavra, Pai amado, de fortalecimento, uma palavra que venha restaurar, que venha curar as pessoas. E o Teu nome venha a ser enaltecido, que cada um de nós venhamos desaparecer e Tu crescer, Pai, diante daquilo que Tu tem como propósito. Abençoa cada família, abençoa Filadélfia Viva espalhada nos quadrantes da terra, abençoa Laodiceia, que esses irmãos possam se despertar em nome de Alcha Mashiach, em nome de Alcha Mashiach, e que eles venham receber de Ti, Pai, em Teu nome poderoso, o Teu poder e a Tua graça e a Tua benevolência. Conduza-nos, Pai, à Tua presença. Se houver alguém enfermo no meio de nós, que nesse momento o poder da cura venha se manifestar. Se tem alguém desorientado, se tem alguém preocupado, exacerbadamente, que Tu possa vir ajudar essas pessoas no Teu nome poderoso. Nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo espalhado nos quatro cantos da terra, pedimos a Tua bênção sobre essa nação e que almas venham se converter verdadeiramente aos Teus propósitos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Alcha Mashiach, o Nazareno, que vive e reina para todo sempre. Mais uma vez, o meu boas-vindas a cada irmão que aqui está presente e os que vão mais tarde também estar aí conosco aí. Essa live depois ela vai lá para o YouTube e os irmãos podem recapitular. E aqueles que não puderem agora em tempo real estar conosco, que eles possam também ter a oportunidade de ir lá buscar edificação através dessa fala. Então, amados irmãos, o tema da nossa live é retroceder jamais. Esse é o lema que eu preciso a cada dia, ao despertar, encher o meu coração. Retroceder jamais. Eu tenho que falar para mim mesmo. Alberto, um bom dia para você. E o lema de hoje é retroceder jamais. Sempre um passo à frente. Sempre do meio para frente. No grupo dos motivados. No grupo daqueles a qual a esperança não morre, a qual a esperança está sempre viva. No grupo daqueles que, diante de todas as crises e dificuldades, encontra ainda força no decorrer do dia para glorificar o nome do Abba Pai e externar gratidão a Alcha Mashiach pelo resgate. Então nós temos motivo de sobra para todo momento estarmos motivados em adorarmos o Abba Pai e fortalecer os nossos passos. Porque até a palavra assim nos orienta. Então a base da nossa fala hoje está lá em Hebreus,
Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, que foi até a referência que nós colocamos lá no nosso folder, notificando o propósito de nós estarmos aqui nessa noite. Então, retroceder jamais. Mas tem um texto aqui enfático que a gente quer fazer menção, até porque essa fala de sempre avançar, sempre quando o Pai manifestou propósito na vida de pessoas e de nação, essa fala é o primórdio. Essa fala ela vem como o alicerce, né? Através da nossa emuná. Jamais podemos desfalecer com a nossa emuná. Você sabe muito bem que está escrito Carta aos Romanos, capítulo 8, que a emuná vem, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê, irmão Roberto? A palavra de Al. Lê a palavra de Al. Então você vai sempre nutrir a sua emuná, mediante todas as dificuldades, mediante todas as problemáticas que nos envolve diariamente, semanalmente e anualmente. Nós sabemos que viver nessa esfera terrena já é um problema sério. Nós somos atribulados. O apóstolo Shaul vai dizer, em tudo somos atribulados. É mesmo, irmão Beto? Somos. Em tudo somos atribulados. Atribulados sob o regime governamental. Atribulados muitas das vezes pelo regime religioso. Atribulado muitas das vezes pelos conflitos internos e externos. Atribulado pelas preocupações, como pagar, como comprar, como fazer e etc. Coisa que não deveria acontecer, porque o próprio Mashiach vai dizer para nós, vocês não podem estar solícitos com nada desta terra. Ele avisa os seus alunos, né? Ele faz ali um ajuntamento e ali fala que nós não deveríamos estar solícitos. Onde está escrito isso, irmão Roberto? Lá em Matitial, você começar a ler capítulo 25, você vai ler lá que fala sobre a solicitude da vida. Então Shaul, não tenho dúvida que observando o comportamento humano, ele viu ali que aquelas pessoas, o ser humano ele tende, por mais que você diz que você crê, por mais que você diz que a sua fé está em alta, mas muitas das vezes você fica abatido, muitas das vezes a tribulação parece que é maior, mediante aquele momento de travessia, de aprovação. Mas o Pai sempre externou essa palavra de perseverança, essa palavra de avançar jamais e retroceder jamais, avançar sempre e retroceder jamais. Isso não é da agora, isso começou lá no Antigo Testamento, quando o Pai ali estabeleceu o propósito na vida de Noa, falou, Noa, faz essa embarcação. Então Noa procedeu. Com certeza a situação, as condições da época, tudo ajudava para que ele viesse a quebrar, desanimar. Mas ele estava no foco da missão, ele estava focado naquilo que o Pai tinha determinado para que ele levasse adiante, e isso está nos anais das histórias. Hoje nós estamos aqui e podemos contemplar o que está escrito nas Escrituras através desse patriarca que não retrocedeu, mas avançou com toda a sua dificuldade. E essa é uma fala para Filadélfia viva nessas últimas horas que estamos vivendo. É avançar, é jamais retroceder. Se aquilo que nós tanto aguardamos ainda não aconteceu, mas precisamos estar avivados, precisamos estar conscientizados que o tempo não é meu, o tempo não é do pregador, o tempo não é daquele que ensina, o tempo é do Abba Pai. E ele já determinou esse tempo lá no seu Kairos. Então, esse tempo aí já está determinado. E nós sabemos que, na verdade, já tudo aconteceu. Só que nessa esfera terrena, no nosso crono, do relógio, a gente ainda aguarda a materialização desses eventos. Mas, na verdade, quando a gente olha para a Escritura, tudo já aconteceu, irmãos. Tudo já aconteceu. Então, Yahshua, ele vai dar um ensinamento daqueles que o receberam, como Salvador, como libertador. Porque ninguém é obrigado, irmãos, ninguém é obrigado
a caminhar com o Mashiach. Ninguém é obrigado a colocar em prática os seus conselhos. Nós sabemos que ele é o Salvador, nós sabemos que ele é o primogênito do Abba, nós sabemos que ele é o resgatador das nossas almas. E quando eu tenho ciência disso, quando isso ninguém mais consegue tirar de mim, eu tenho que me esforçar sempre. E quando eu me esforço, eu estou na rota de avançar e não retroceder. Agora, muitos levantam a mão, declaram Yahshua como seu libertador e salvador, mas na sua trajetória espiritual começa a manifestar sintomas de fraqueza e desânimo e de abatimento. E isso não pode se agigantar. Isso não pode se agigantar. O apóstolo Shaul, ele escreve uma carta aos Romanos, capítulo 8, lá de novo, ele vai dizer, caído, mas não vencido. Abatido, mas não derrotado. Então, o abatimento, o desgaste, muitas das vezes emocional, isso não pode fazer um alicerce para eu parar, para eu desanimar de vez. Até porque a decisão é minha de continuar nessa caminhada. A decisão é sua de continuar nessa caminhada. Nós somos aqui apenas incentivadores. Nós somos aqui irmãos mais velhos, outros mais novos, outros mais experientes, outros menos experientes, né? Fazendo o quê? Encorajando um ou outro, levando uma palavra de ânimo um ou outro, como aconteceu numa live que nós fizemos fechada aí na terça-feira. Nós estávamos falando sobre incentivo, né, de ajudar uns aos outros. O que diz lá no livro do profeta Ishaiah? Um ao outro ajudou, mas disse ao seu companheiro, olha, eu estou te ajudando, mas você tem que se esforçar. Porque não adianta eu manifestar aqui o meu esforço para te ajudar e você está sempre aí, né, cabisbaixo, desanimado, sabe? Não busca a presença do Pai, não procura se nutrir espiritualmente, né? Aviva a sua vida espiritual mediante as tempestades, mediante as intêmperas da vida. Aviva a tua vida espiritual em nome de Yahshua Mashiach. Porque você não é obrigado a caminhar com o Mashiach, mas já que você tomou a decisão de caminhar com o Mashiach, já que você crê que o Mashiach é o teu libertador, você já não invoca mais o J, você já não invoca mais o D, sabe? Você já fugiu da religiosidade, você sabe que Yahweh é o nome do Criador, Yahshua é o nome do Salvador, você sabe que não tem mais trindade, você sabe que não tem mais dogmas religioso, e agora você ruma a seguir o Mashiach, você precisa estar encorajado, você precisa estar motivado, você precisa entender que retroceder já não faz parte nem dos nossos pensamentos, parar jamais. Então é isso que nós precisamos. E para aqueles que optaram a caminhar com o Mashiach, né, irmão? Porque na religiosidade as pessoas ficam oferecendo o J lá como uma mercadoria. Você aceita o J, impondo isso às pessoas. E muitas das vezes as pessoas, por participar dessas reuniões religiosas, desses dogmas, né, eles acabam cedendo, mas dentro do coração deles, na verdade, não queriam aquilo. Mas é diferente para Filadélfia Viva. É diferente. Nós estávamos lá no sistema, o Pai, com as mãos poderosas, nos tirou de lá. Aconteceu na minha vida e na sua vida aquilo que no grego se diz eclésia, o chamado para fora. Nós estávamos lá e o Pai nos resgatou, nos chamou para fora. E para quê? Para nos revelar as suas maravilhas, para nos dar, né, ali a revelação do seu nome sagrado, do nome do Mashiach, e nos livrar das blasfemas, né, nos livrar de todos os ritos religiosos. Mas a minha responsabilidade agora aumenta, porque o Pai me confiou tamanha responsabilidade de agora honrar esse nome, irmã Lília, de carregar essa bandeira de Filadélfia Viva, não como denominação, mas como, sabe, um agregado de um povo que foi eleito, separado, e agora busca aprovação. Está buscando agora a bênção da aprovação. Então, o tema é apropriado para a nossa fala. Retroceder jamais, retroceder jamais. Eu tenho que honrar esse resgate.
Eu tenho que honrar as benevolências de algo que veio sobre a minha vida, me abrindo os meus olhos e a minha mente espiritual, abrindo-me a minha porta do entendimento. Então isso é tremendo, isso é profundo. Então, para aqueles que verdadeiramente decidiram, estão determinados a continuar seguindo essa caminhada de transformação, de amadurecimento, né? Buscando o alimento sólido da palavra revelada, da palavra rema, né? Buscando a maturidade, o equilíbrio espiritual, emocional, mental, psicológico. Nessa caminhada é tremendo a gente entender isso. Né? Eu decidi seguir o Mashiach e vou até o último dia de alento do meu ser. Custe o que custar. Custe o que custar. Então, retroceder jamais. Então, aonde está uma palavra aqui de orientação e de advertência para aqueles que verdadeiramente querem seguir o Mashiach, que sonham em estar estabelecido dentro do propósito do reino, daqueles que sonham um dia em reinar com o Abba Pai. Então eu quero ler contigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Abra suas escrituras, marque aí Evangelho de Lucas, capítulo 14. Então Yahshua vai dar um ensinamento para aquelas pessoas que agora o receberam e querem caminhar com ele. E que ensinamento é esse, irmão Roberto? Então é um ensinamento para aqueles que jamais podem pensar em retroceder. Ele tem que estar com seu coração voltado, focado nas benevolências. A paz de Yahshua, querido irmão Tamir, que bom estar você aí, irmão. Que o Eterno continua te abençoando em nome de Yahshua, a ti e toda a sua casa. Que essa palavra sirva aí de bênção para a sua vida e para a sua casa. É um prazer. Bem-vindo, em nome de Yahshua. Então vamos lá, livro de Lucas, capítulo 14. Eu vou ler aqui um verso a partir do versículo de número 28. Diz assim: portanto, qualquer de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Ninguém começa um projeto, ninguém pode lançar mão de um projeto se primeiro não tiver se programar para esse projeto. Eu quero comprar um carro, irmão Roberto, então você tem que se programar para comprar o carro. Para você não comprar, pagar a primeira, a segunda, a terceira parcela e depois você não ter condições mais. Porque o que implica comprar um carro, principalmente zero, também é o seguro, é o IPVA. Então eu estou dando um exemplo aqui como a conta sobe. Ah, eu quero comprar uma casa. Você tem que ver direitinho, tem que se planejar para ver se está dentro do seu orçamento, que não é só você comprar casa. Tem o IPTU, tem os gastos da luz, da água, e etc, etc. Eu estou conjecturando para você entender que não é diferente essa caminhada segundo os desejos, desígnio que eu nutro do reino. Não, eu preciso pensar direitinho aqui se eu tenho condições de, continuar nessa jornada e fazer essa jornada, né, com exatidão, fazer essa jornada honrando a minha chamada, honrando a benevolência que o Pai estabeleceu sobre a minha vida. Então ele vai dizer lá, Lucas e Yahshua ensinando os seus alunos, ele vai dizer lá no capítulo 14, no verso de número 28. No verso 29 vai dizer: para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo construir a obra, todas as pessoas que o contemplarem inacabada zombem dele. Olha, quantas pessoas estão virando escárnio aí porque desanimaram na caminhada, pararam a sua caminhada, já não proclama mais o nome do Abba Pai, o diabo já entrou com dúvida na sua mente, no seu coração. Quantos já se debandearam para o sistema, voltaram os dogmas da Trindade, né? Voltaram para os templos de pedra, voltaram para o monopólio, né, do fermento dos fariseus. Tudo isso está escrito nas Escrituras. Por quê?
porque estavam apenas só no afã, gerar uma falsa expectativa, enganando a si próprio, a respeito do arrebatamento, que não aconteceu. Essas pessoas, na verdade, estavam com medo. Elas queriam se livrar, do juízo que viria e que vai vir depois do arrebatamento. Então, pararam, quebraram, desanimaram. Hoje, naufragaram na fé, porque o seu coração não estava arraigado no projeto que, na verdade, ele deveria continuar seguindo. Então, Yahshua chamou os seus alunos, aquelas pessoas que ali sempre estavam a segui-lo, e falou, eu tenho que contar uma realidade para vocês aqui. Eu quero que vocês entendam. Então ele usou aqui, conjecturando, ele fez um projeto terreno, que na verdade é um paralelo do espiritual. Lucas 14, versículo de número 28 em diante. Portanto, qualquer de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do que o empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Tem que ver se tem condições de continuar nessa caminhada, de ser chamado um Yodim ou um verdadeiro Yodim. Você tem que ver se você realmente tem condições de continuar honrando o nome do Abba Pai, o nome do Mashiach, a presença do Ruach Kadosh, mas, oscilando nas convicções. Não, você tem que resolver isso aí. Isso aí hoje a mensagem aqui é uma mensagem de incentivo, mas ao mesmo tempo confronto, para que nós viemos analisarmos, como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Examinai-vos a vós mesmo. Olhai para vós mesmo, examinai a vós mesmo. Se Yahshua está em vós, se não és que está reprovado. Examinai-vos, provai-vos a vós mesmos se o Mashiach está em vocês. Se não é que já estão reprovados. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 5. É só você ler lá. Então, Yahshua falou, vocês, nessa caminhada espiritual, vocês têm que estar aguerridos. Como as pessoas projetam algo terreno, algo material, e vai adiante, é tão legal uma pessoa que hoje vai falar, poxa, eu consegui isso, irmão Roberto, batalhei, não foi fácil, mas eu consegui. Glória a Yahweh. No reino espiritual também não vai ser diferente. Quando eu e você conseguirmos atravessar as portas da nova Yahushalom celestial, vai ser uma glória. Poxa, nós conseguimos, claro, que com 100% da ajuda do Abba. 100%, irmão, é 100% a ajuda do Abba. Sabe? O nosso esforço é muito insignificativo, mas tem que ter. Pelo menos na mente. Porque se eu estou aqui e se você está aí, é porque até agora o nosso Abba tem nos ajudado e nos fortalecido. Então lá no passado o Pai sempre trouxe uma palavra de os seus fiéis, vocês têm que perseverar. Vocês não podem desanimar. Vocês têm que continuar, vocês têm que avançar, vocês têm que avançar. Falou isso para várias pessoas. Falou isso para Noa. Falou isso para Abraão. Falou isso para Jacó. Falou isso para Isaac. E foi falando para os profetas. As missões eram árduas. A missão do profeta Irmial não era fácil, mas o Pai falou, você tem que ir até o fim. Cumpra a minha missão. E ele foi até o fim. Falou para Daniel, lá no capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Olha o que o Pai falou para Daniel depois de tudo aquilo que ele passou lá na Babilônia. Daniel, capítulo 12, versículo de número 13. O que está escrito? Olha o que o Pai falou para Daniel. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Começou na caminhada espiritual, tem que ir até o fim. Começou na sua caminhada
da Emonar, sobre o Machia, sobre o resgate, tem que ir até o fim. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansará, e então no final dos tempos te levantarás para receber a tua herança perpétua. Aleluia. Naquela época o pai estava falando para Daniel: Daniel, você é um camarada de fé. Eu tenho visto aí que você, quando bota a tua boca no pó, quando coloca o teu joelho na terra, não há mais céu de bronze. Eu tenho que abrir o chamaim e enviar o teu socorro, como aconteceu várias vezes quando Daniel orou. Várias vezes quando Daniel tinha que revelar os desígnios de sonhos dos monarcas. Então aquele jovem era um eterno, longe da sua família, longe da sua terra natal, mas ali com o coração aguerrido na sua crença, na sua confiança no Criador dos céus e da terra, e de tudo e de todo, da fonte de todas as águas. E quando chega lá no final da sua trajetória, o Eterno vai falar para ele: ó, meu filho, que bênção, hein? Que bênção, hein? Continua firme aí, vai até o fim. E mesmo que você morrer, que você vai morrer, que você não vai ver as promessas, as profecias para o tempo futuro, que é esse tempo que nós estamos vivendo, mas você vai sair dessa terra, você vai desarraigar dessa terra, você vai desencarnar dessa matéria, mas com a promessa contigo, Daniel. Você vai até o fim. Vou ler mais uma vez. Tu, porém, vai-te em paz. E nessa caminhada eu tenho paz. Paz de quê, irmão Roberto? Do sucesso, da vitória, da promessa. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás. E então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Aleluia, irmãos. Eles estavam no começo. Nós estamos no fim. Nós estamos no fim. Talvez a sua era, o seu tempo, talvez era um tempo pior do que nós estamos vivendo agora. Né, irmãos? Nós precisamos só continuar nos nutrindo. Sabe? Nós só precisamos continuar vivos espiritualmente. Nós não podemos nem de brincadeira retroceder, desânimo, abatimento. Busquem oração, busquem em jejum. Se alia a uma pessoa de Emonar, se alie uma pessoa de oração, alguém que possa te incentivar, alguém que possa ter uma palavra de renovo, uma palavra que te edifica, uma palavra, sabe, que vai te levantar e não vai te abater. Ande com pessoas que sonham um dia estar na eternidade, lá no paraíso. Carta aos Hebreus, capítulo 6. O que está escrito lá, irmão Roberto? Vou ler o versículo 1, 2 e 3. Carta aos Hebreus 6, 1, 2 e 3. Diz assim: sendo assim o que, irmão Roberto? Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito do Machia, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da Emonar, da fé em Ial. Versículo de número 2. Dá instrução acerca da imersão, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se ao o permitir, faremos isso. Aleluia. Olha aqui a palavra, é seguir avante, é seguir em frente, seja lá o que for que você esteja passando, seja lá o que for que eu esteja passando. A palavra, ela é tremenda. Sendo assim, irmão Roberto, você decidiu caminhar com Yahshua? Decidi.
Abandonou o sistema? Abandonei, larguei tudo. Decidiu agora declarar publicamente, espiritualmente, a sua emuná no Mashiach? Sim. Então, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito do Mashiach, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Ial. Não posso deixar que o pensamento de desânimo, de abatimento venha predominar na minha vida, mediante as circunstâncias, mediante os desafios que muitas das vezes a vida quer me proporcionar. Então eu tenho que ser aguerrido. Olha, sozinho eu não posso, mas eu vou colocar o meu pai na frente do negócio, no nome do meu irmão mais velho, e eu vou soltar muralhas, como diz o Salmo capítulo 38, eu vou soltar muralhas. Com a força do meu braço eu não posso. Com o meu intelecto eu não posso. Muitas das vezes nós temos que colocar em prática o nosso espiritual, ser ousado, muitas das vezes na nossa fala, pedindo orientação daquilo que temos que proceder. Versículo de número 3. Sigamos, pois, avante, e se ao permitir, faremos isso. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, que é a base da nossa fala aqui. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Qual é o versículo, irmão Roberto? Coloquei lá no nosso folder. Versículo de número 39. Diz assim: nós, entretanto, não somos do que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Aleluia. Nós não somos. Nós não fazemos parte desse time de desanimados. Nós não fazemos parte desse time que é qualquer coisa quer parar. Que qualquer coisa quer jogar a toalha, como diz um dito popular, na linguagem do boxe. Não, nós não somos desse tipo. Nós não somos melhores, mas temos que ser pessoas diferentes. Vou ler mais uma vez, irmã Lília. Nós, no entretanto, não somos do que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Aleluia. Quer que onde você está, glorifique o nome do Abba Pai, adore Ele e agradeça a Ele, sabe, por Ele insistir, persistir na sua vida, por Ele te dar tempo de ser alcançado pela palavra revelada, pelo alimento sólido da palavra. E quando essa convicção, ela é verdadeira, ela pulsa dentro de nós, quando essa convicção, ela é aprovada, você tem autoridade para ministrar essa palavra, como Shaul, ele vai aqui nos ensinar mais um pouquinho, em uma das suas cartas a Timóteo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler até o versículo de número 30, que é muito profundo. Diz assim: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há no Mashiach. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado do Mashiach. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Verso de número 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento.
Tem um regulamento? Tem. Qual o regulamento? As Escrituras. Está aqui. O mapa da mina. Está aqui. A nossa bússola. Para nós navegarmos espiritualmente em triunfo daquilo que o Pai já estabeleceu em nossas vidas. Verso 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois Iau te fará compreender tudo. Glória a Iau. Verso 8. Recorda-te de Yahshua o Mashiach, que ressuscitou dentre os mortos, descendente de Dude, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Yahweh não está algemada. Por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está no Mashiach, com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele vivamos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aleluia. Quem escreveu isso, irmão Roberto? O apóstolo Shaul. Se nós estudarmos um pouco a biografia de Shaul, é triste a história desse personagem, irmãos. Eu já tive a oportunidade de estudar a biografia de Shaul e não foi nada fácil, não queria estar nem um pouquinho na pele desse irmão. Mas nada, nem tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi suficiente, foi capaz de fazer ele parar a sua trajetória. Quando eu olho para essas cartas, quando eu olho para o perfil desses personagens, mediante as minhas crises, mediante os meus probleminhas, aquilo que a Escritura chama de momentânea tribulação, nós damos o nome de problema, mas a Escritura diz que é momentânea tribulação, e nem se compara com o peso da glória que há de se manifestar a nosso favor, o auxílio do Pai, o auxílio do Abba para nos ajudar. Muitas das vezes a gente tem que ter vergonha das nossas queixas, das nossas murmurações, desse desânimo, muitas das vezes, que está pegando muita gente aí. Então esse personagem aqui, o apóstolo Shaul, mediante a sua trajetória, quando houve a sua conversão no Mashiach, esse camarada aqui, depois do Mashiach, é um exemplo a ser seguido e colocar em prática cada conselho que ele deu. Ele falou: Timóteo, olha só, eu já estou terminando a minha carreira, Timóteo. Eu já estou final de carreira, meu filho. Eu já passei por coisas que talvez você nem vá passar. Né? Porque tem coisas que eu passo que você não passa. Tem coisa que você passa ou está passando que eu não vou passar. Então o Pai, ele estabelece propósitos na vida de cada um. E tem um dito popular que diz que se ele dá o frio, ele dá o cobertor. Ele não faz nada para que eu venha me acabar, para que eu venha me esmerilhar, morrer, naufragar, não. O Pai, muitas das vezes, ele permite determinadas situações na minha vida, mas ele diz para mim, ó, já te dei todas as ferramentas para você continuar firme. A oração, o jejum, a comunhão comigo, as tuas boas ações. Se esforce a praticar as boas obras, Roberto. Sabe? Não deixe o diabo trabalhar na sua mente com pensamentos, sabe, de perversidade, de vingança, sabe? Pensamentos mesquinhos, de sentimentos que só vai te adoecer. Mas pensa nas coisas boas, sabe? Sonha comigo, lá no Chamaim, sabe? Procure viver o seu melhor a cada dia. E aí você vai ter sempre uma reserva extra, sabe? De fé. Nas tempestades maiores, você vai lembrar de quanto eu já te tirei das outras. Nas
crises que você muitas das vezes passou, abandonado, né? Quantas vezes, irmãos, nos levaram para o madeiro? Quantas vezes nos levaram para o madeiro com acusação, né? Com julgamentos? E o Pai estava lá conosco lá, não deixou a gente ficar deprimido, não deixou a gente ficar, sabe, nutrir ódio das pessoas. Não deixou a gente armazenar sentimentos, sabe, de raiva, para que lá na frente, quando tivéssemos uma oportunidade, nos vingarmos daquelas pessoas. Não, o Pai não fez nada disso. Ele trabalhou na minha vida, trabalhou na sua vida, e hoje a gente está aqui com essa fala de reflexão para a gente jamais retroceder, jamais. Olha para a sua vida e veja o tanto que você é abençoado. Sabe, você podia estar aí numa sarjeta agora, você podia estar mal aí, mas o Pai não permitiu que essas coisas acontecessem. Sabe, toda arena de combate, toda vez que você foi gladiar, o Pai estava lá contigo. E o Pai sempre garantiu a tua vitória. Por mais que muitas das vezes a gente não tinha essa percepção. Quantas coisas o Pai agiu a meu e a seu favor. E quantas coisas nesse exato momento que eu e você estamos falando, que o Pai está agindo a meu favor e ao seu favor. Então, sem essa de abatimento, sem essa de desânimo, que você nessa noite possa ser erguido pelo poder do Ruach Kadosh. Que nessa noite você possa verdadeiramente falar, não, eu já fiz os alicerces, né? Nós sabemos que não pode se colocar outros rundimentos nos alicerces, o alicerce é Yahusha, ele é a pedra angular. Se eu e você já estamos edificando a nossa casa ali sobre esses alicerces, sobre a pedra que os construtores rejeitaram e muitos ainda estão rejeitando, eu e você estabelecemos ali os alicerces da minha e da sua casa espiritual, irmãos. E o que nós precisamos fazer, irmão Roberto? É só continuar caminhando triunfante, olhando para o autor, consumador da sua fé, olhando para o alvo, enaltecendo o nome do Abba Pai, perseverando, olhando para frente. Nem para o lado você deve olhar, sempre para frente. Retroceder jamais. Retroceder jamais. O apóstolo Shaul escreveu a 1 Coríntios, abre aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. O que está escrito lá, irmão Roberto? Vamos ler aqui junto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Qual o versículo, irmão Roberto? Versículo 57 e versículo 58. Primeira carta aos Coríntios, 15, versos 57 e versos 58. O que está escrito lá, irmão Roberto? Vamos ler. Versículo de número 57 diz: contudo, graças a Yahweh, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Salvador Yahushua Mashiach. 58. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firme e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra de Yahushua, plenamente, conscientes de que no Criador todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Aleluia. Se eu e você verdadeiramente estamos ligados na videira verdadeira que é Yahushua Mashiach, eu creio nesse versículo, nós precisamos continuar a frutificar. Se não está frutificando, pelo menos tem que estar com sinais que vai frutificar. Pelo menos uma florzinha tem que estar. Pelo menos uma florzinha tem que estar. Porque a orientação das Escrituras é que nós nos apresentemos ao nosso Abba Pai como obreiros aprovados. Como pessoas não apenas parasitas dos favores do reino. Como pessoas que só apenas olham para a mão do Abba Pai, mas como pessoas gratas dos benefícios
do agregado que ele tem colocado na nossa vida, mas apto à obra do reino, trabalhando dia após dia para a edificação do corpo do Machia. Foi por isso que Shaul nunca desanimou. Foi por isso que Shaul, mesmo nos seus problemas, nas suas prisões, fisicamente falando, em cárcere muitas das vezes, ele ali tinha uma palavra de incentivo para as querrilar. Ele escreveu para todas aquelas querrilar preso em Roma. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, a segunda, ele escreveu a Colossenses, a Tessalônica, a Filipenses, a Éfeso, escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo, escreveu para Tito, escreveu para Filimão. Esse irmão é um exemplo aguerrido de caminhada. E ele agora, no final da sua trajetória terrena, ele vai incentivar um jovem chamado Timóteo. Timóteo, vem cá, deixa eu ler aqui para você. Nós lemos aí, depois você lê essa carta de novo. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. E ele vai continuar falando ainda para esse jovem. Por que ele falou isso? Porque ele escreveu, porque ele precisava escrever, porque ele precisava deixar esse legado para as querrilar, que no futuro ia ser alcançado pela promessa da salvação através do Machia. Porque ele sabia que eu e você precisávamos ser incentivados, encorajados. Ele sabia que precisava deixar um legado de incentivo para que a gente avançasse sempre e jamais retrocedesse. E quando chega lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, quando chega no versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Ele está falando assim o seguinte: Timóteo, olha só. Vou revelar um negócio para você aqui. Eu vou simplificar essa fala aqui. Ele falou, o Abba me deu uma revelação que eu vou morrer. E a minha morte vai ser um espetáculo. A minha morte vai ser uma morte de mártir. Sabe, muita gente vão aplaudir a minha morte, a minha partida. Eu recebi já essa notificação do Abba Pai através do Ruach Kadosh. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Estou simplificando. O Pai já determinou que eu vou sair da terra. E a minha morte não vai ser dormindo como um passarinho, né? Ali eu caí do galho como um passarinho. Sabe, a minha morte não vai ser ali, como todo mundo pede. Ai, não quero passar por sofrimento, irmão Roberto, nem eu. Mas se tiver que passar, glória seja Yahweh. Se o nome de Yahweh for glorificado, glória a Yahweh. Mas ele falou, e a minha morte vai ser uma morte de mártir. Eu vou ser decapitado, eles vão me decapitar. Mas eu estou tranquilo, eu estou em paz comigo mesmo. Não foi isso que o pai escreveu para Daniel? Nós lemos lá. O que o pai escreveu para Daniel? Nós lemos isso ainda há pouco aqui. O que o pai escreveu para Daniel, mediante todo aquele sofrimento que Daniel estava passando, né? Lá na Babilônia, exilado, longe da sua pátria natal, longe da sua parentela, né? Ali, oprimido por tudo aquilo que a Babilônia oferecia, mas chega lá no final da sua trajetória, vou ler mais uma vez aqui, Daniel, capítulo de número 12. O pai vai falar o que para Daniel no verso 13? Tu, porém, vai-te em paz. Olha, Daniel, tu vai morrer daqui a pouco também, mas tu vai em paz. É um paralelo aqui de 2 Timóteo 4,6. Olha só, aconteça o que acontecer com a sua matéria, mas tu tá em paz, tu tem que ter paz. Tu vai em paz, meu filho. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho. Que caminho é esse, irmão Roberto? Da convicção, da fé, da promessa. Ó, segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás. E então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Sabe, o pai falou isso também para Daniel. Daniel, tu vai morrer. Mas vai em paz, Daniel, vai em paz. Você não pode, mediante agora em reta final, desanimar, meu irmão. Se abater aí, ficar esses crentes ruins, esses crentes Nutella, sabe?
que uma hora está para cima, outra hora está para baixo, mas nós precisamos se erguer, nós precisamos nos levantar. O que está em nós é maior do que está no mundo. Nós temos as ferramentas que o Abba Pai já nos deu, já nos nutriu com essas ferramentas para a gente continuar combatendo o bom combate da fé. E agora, Shaul está se despedindo em particularidade de Timóteo. Ele está se despedindo em particularidade de Timóteo. Ele vai dizer o seguinte lá no verso 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho da oferta da libação. O momento da minha partida se aproxima. E vai ser mártir. Vão me decapitar. Mas com tudo isso, com toda essa revelação, eu estou em paz. Estou tranquilo. Porque em toda a minha vida, lá desde o caminho de Damasco, quando eu caí mediante aquela luz divina, e quando eu ouvi aquela voz que falou comigo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei quem era, e ele falou, sou Yahushua, o Mashiach, a quem tu me persegue. Desde aquela época que quando, sabe, o Ruach Kadosh me tomou ali e eu me converti de verdade, nem de pensamento eu pensei desanimar na minha caminhada. Nem de brincadeira, nem sonhando, nem com a problemática, nem com as dificuldades, jamais passou pela minha cabeça naufragar na minha convicção. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. E ele vai falar, contudo combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na Emuná. Agora me está reservada. Olha aqui, a coroa da justiça, que Yahushua, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Avançar sempre e retroceder jamais, esse é o lema. Independente das questões teológicas, independente das questões de entendimento de cada um que se aproxima de nós. A nossa convicção está no Mashiach. Os nossos olhos estão no Mashiach. A nossa bênção está no Mashiach. A nossa adoração está em Yahu. O nosso guia é Yahushua. E sem essa de retroceder, sem essa, irmãos, de deixar ser influenciado por seja lá quem for, sem essa, o diabo sabe quem ele pode se dar bem, nas costas de quem ele sabe, e sabe também nas costas de pessoas que ele fala, esse aí não se mete com ele não, esse aí não se mete com ela não, ele sabe, irmão, o diabo sabe com quem se mete, até ele sabe, pelo nosso comportamento, pela vida que eu tenho, pela vida que você tem, ele já sabe. Sabe? Olha o que está escrito aqui para a gente estar finalizando a nossa fala aqui da nossa comunhão, da nossa Querrilá. Lá em Apocalipse. Capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3. Só um versículo apenas. Qual versículo, irmão Roberto? Apocalipse capítulo de número 3. Eu vou ler apenas o versículo de número 21. Eu vou ler o 20, vou ler o 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É impossível alguém que já abriu a porta para Yahushua e deixar ele embora da sua vida de novo. É meio esquisito esse negócio. Porque ele entra para fazer habitação. Ele fala, eu entro, mas vamos comer, vamos ceiar.
Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aliança, comunhão, unidade. Mais uma vez aqui fala, tá vendo aqui? Eu vou cear com essa pessoa. Eu quero ter comunhão com essa pessoa. Eu quero que essa pessoa comece a evidenciar minha presença na vida dela. Porque ele sempre ensinou os seus alunos que no mundo nós íamos ter aflições. O Salmo 34 vai dizer isso. Muitas são as aflições do justo, mas Yahweh o livrará de todas. Sabe? Ele falou, eu estou falando. Se alguém ouvir aí a minha voz e quiser abrir a porta, eu entro. Se alguém está desanimado aí no meio de nós, se alguém está pensando em retroceder, se alguém que vai ouvir essa live, se alguém que está ouvindo essa live, se alguém que vai compartilhar essa live para alguém que já, sabe, debandeou, deu meia volta. O Eterno está falando através dessa fala, eu estou batendo a porta, se você entrar eu abro, eu entro, dá tempo, está na terra ainda? Dá tempo. Eu entro e ceio contigo, vou fazer uma aliança, renovar um pacto contigo, uma aliança nova. E aí no verso 21 ele vai dizer, é o vencedor. Então quando ele entra, se Yahshua está na minha vida, ele já me fez vencedor. Se ele está fazendo morada na minha casa, se eu já abri, se eu ceio com ele, se eu como com ele, se eu participo com ele, se eu vivo com ele, ele já me fez vencedor. Ele vai dizer no verso 21, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai ao seu trono. E no verso 22 ele fecha dizendo, aquele que tem ouvido, compreenda o que o Ruach Kadosh revela às Querelá. Aleluia. Então você que está me ouvindo hoje, fala aí. Fala para você mesmo. Fala para você mesmo. Retroceder jamais. Retroceder jamais. Eu sei que talvez muitos aqui estejam passando por momentos difíceis. Isso é um fato. Quem está na terra, infelizmente, evidencia. Infelizmente, essas coisas. A gente não quer. Mas a gente passa. Uns passam menos, outros passam mais. Mas a gente vai sobrevivendo. E a gente vai caminhando. E a gente vai pedindo, Pai, que a bondade e a sua benevolência continue fluindo nas nossas vidas. A gente vai pedindo, Pai, que a sua benevolência continue se estendendo. Nós vamos estar louvando o Pai agora. E nós vamos estar fazendo uma oração em nome de Yahshua. E a gente sabe que a gente não está desamparado. O Pai está sempre conosco. O Pai está sempre conosco. Não, tira. Então nós vamos estar orando em nome de Yahshua Mashiach. Você que está passando por um momento de dificuldade, vem comigo para essa oração junto. A Querelá está reunida para isso. Para a gente estar fortalecendo uns aos outros. Para a gente estar abençoando uns aos outros. Se nós estamos aqui é porque nós fazemos parte do grupo dos vencedores, Filadélfia Viva. Pai, nesse momento nós nos curvamos na Tua presença para enaltecer o Teu nome, o Teu poder, a Tua majestade. Tu és tremendo nos Teus feitos. Os céus e a terra testemunham da Tua grandeza. E a Tua palavra diz que tudo que tem fôlego, louva Yahweh. Tudo que tem fôlego, louva Yahweh.
Pai, eis aí a tua noiva, a tua eleita, a quem tu tens chamado pelo nome, a quem não tenho dúvida que está trabalhando nos mínimos detalhes, nos lavando, nos purificando, nos preparando, nos amadurecendo, Pai. Porque nós sabemos que há um processo para a aprovação final. Ninguém pode reinar com Yahshua se não tiver aprovado em todos os quesitos. Então, Pai, nessa noite, contempla cada um de nós. Contempla cada um de nós, as nossas necessidades, seja ela fisiológica, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela sentimental, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, tudo aquilo que venha nos trazer embaraço na noite de hoje. Quebra essas algemas, parte esses grilhões, desfaça, Pai, essas amarras malignas, invisíveis, porém reais, notórias nas nossas ações. Ó soberano, venha sobre nós o reino, a justiça do teu reino, Pai. Ó Pai, tu não nos chamaste das trevas, ó Pai, para a luz, para nós sermos derrotados, para nós pararmos agora na metade, Pai, da nossa trajetória. Aguardamos o tempo que for necessário, um encontro com Yahshua, Pai. Mas nos deixa sempre avivados, que nada e nem ninguém, que pessoas com o poder de persuadir, pessoas com poder de influências negativas venham nos tirar da rota. Mas que nós possamos buscar em Ti, Pai. Que nós venhamos honrar essa chamada. Cura os enfermos no meio de nós. Sara a nossa casa. Liberta, Pai, a nossa parentela, filhos, entes queridos, amigos a quem nós temos suplicado e colocado aos Teus cuidados. Mas que possamos continuar firme, avante, assim como Yahshua fez, Pai. Triunfou, foi para o madeiro, mas antes disso passou por humilhação, foi abandonado, sabe? Escarnecidos, mas não desanimou, foi até o fim. E se nós queremos ser forjado a sua imagem e semelhança, caráter, só nos dá força e suporte para nós suportarmos tudo aquilo que assim Tu permitir que passemos. Nós oramos, ó Pai, com a convicção que algo nesse exato momento está acontecendo e vai continuar acontecendo. Tu és o autor da vida. A nossa força, Pai, ela vem de Ti, ela está em Ti. Que nós venhamos a cada dia diminuir para que o Teu Ruach Kadosh cresça em nós, em entendimento e em sabedoria. Te glorificamos, Pai, por esse momento de comunhão. Te glorificamos por esse momento, sabe, de Querrilá, aonde nós nos reunimos usando esse veículo de comunicação, Pai, para vivermos, ó Pai amado, aquilo que carta aos Hebreus, no verso 25 do capítulo 10 diz: e não deixei-vos de congregar, como é costume de muitos. Sabemos que não precisamos hoje de templo de pedra. Sabemos que hoje não estamos limitados em paredes, porque a Filadélfia é viva. Somos organismo vivo, cada célula agora, nutrido pela Tua palavra, que seja mais que abençoado. Pai, nos abençoe com toda a sorte da Tua bênção, e que a Tua obra, que Tu começaste na vida de cada um de nós, ela seja concluída, Pai. Glória seja dada a Yahweh. Nós oramos, Pai, no Teu nome poderoso. Certo, Pai, que a vitória já foi determinada antes da nossa existência. Nós Te agradecemos em nome de Yahshua Mashiach.
e que a nossa casa sempre possa estar sendo adornada pelo teu Ruach Kadosh. Iau para sempre. Glória a Iau. Queridos amados irmãos, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Já estamos encerrando a nossa Querrilar de hoje. Espero que essa palavra, torço que essa palavra venha ter te abençoado, melhor dizendo, que você possa estar sentindo a presença do nosso Abba Pai, e que você possa declarar cada manhã que o Pai te dê a vida, retroceder jamais. Declare sempre essa palavra. Quando você levantar pela manhã, você libera essa palavra, retroceder jamais. Avançar é o nosso alvo. A cada dia, irmãos, fica mais perto. Seja coletivamente, seja individualmente, o nosso encontro com o nosso Abba Pai. A cada dia, coloca isso no seu coração, a cada dia fica mais perto. A cada dia fica mais perto. Essa é a convicção que eu tenho todos os dias do meu ser. Quando eu abro os olhos e o Pai me dá mais um dia de vida, eu lembro. Falo, está mais perto. Ou coletivamente, ou individualmente. Me prepara, Pai. Me prepara. Para que quando eu me apresentar diante da Tua presença, mesmo sendo pequenino, mesmo sendo um homem com muitas falhas ainda a ser corrigida, mas que o Teu amor venha prevalecer sobre todas essas coisas. Em nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração, amados irmãos, no Mashiach. Obrigado aí pela sua companhia, obrigado pela sua participação, escrevendo, curtindo, que o Eterno, agregue os valores do reino na sua vida. Vocês fazem parte da minha família espiritual, amo a cada um de vocês, a cada irmão aí, está em nossa memória, nas nossas súplicas e nas nossas orações. Desejo que tu tenha uma noite de paz, uma noite de bênção, que o Ruach Kadosh venha te revelar os segredos do reino na madrugada. E que você possa, a cada despertar de cada manhã, ser renovado com as promessas do Abba. Beijo no coração e terminamos a nossa frase dizendo até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Shalaim Dial, tamo junto.